adorarei no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei, quando chegar. Te adorarei, ainda Agora mensagens, te adorarei, te adorarei. no céu, te adorarei. Minha vai te calar, te adorarei. Solta a tua voz, diga. Eu fiz de propósito, sabe por quê? Cantei o meu hino algumas vezes. Cantei Xangai, né? Delas eu não vi. Cantei em português também, tá? Agora estou entendendo, pastor. Você conhece, não conhece? Adora ele. Aleluia. Filipenses capítulo 1. Glória a Deus. Filipenses capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 3. Eu vou ler no projetor só para ele. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria a oração por vós, todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós, todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós foste participantes da minha graça. Está aí o tema, diga comigo, participante da minha graça. Participante da minha graça. Mas há, Participante da minha graça. vou te dar uma dica para entender, é uma mensagem missionária. Diga, participa na minha graça, Participa da minha graça. não na minha desgraça. Não da minha desgraça. Pegou? Participa na minha Graça. não na. Desgraça. Todas as vezes que fala mal de alguém, está participando da desgraça. Olha para mim. Não permita que nada roube a sua atenção. Eu sou pregador pentecostal, eu tenho uma língua meio enrolada. Então eu preciso prestar muita atenção para entender a minha mensagem. Nós entendemos, depois subimos no glória. Aleluia. O texto que nós acabamos de ler é muito interessante. Nós sabemos que faz parte das cartas paulinas, escritas por Paulo. Paulo foi um grande missionário abaixo de Jesus. O que me chama a atenção é que a história desse homem, o passado desse homem, não lhe permitia ou não lhe dava, não lhe dava permissão para viver a vida que ele viveu. Mas o que me chama a atenção, nós sabemos que o apóstolo Paulo escreveu mais, irmãos, de 3 a 14 cartas. Porém, algumas pessoas dizem a carta aos Hebreus. Há uma dúvida de que foi ele que escreveu. Mas o que me chama a atenção é que a carta que nós acabamos de ler tem um sentimento profundo do apóstolo Paulo. A carta à igreja de Filipos tem um sentimento a mais. Eu fico maravilhado quando leio esta carta. Eu poderia dizer que não é simplesmente só uma carta, é uma carta de amor, é uma carta de gratidão, a qual o apóstolo Paulo escreve à igreja de Filipos. Se nós olharmos o sentimento que o apóstolo Paulo traz nesta carta, não é o mesmo sentimento a carta aos Coríntios. A Bíblia diz que a carta aos Coríntios ele escreve para resolver alguns problemas, algumas divisões
divisões que havia lá. Lembram-se, é na igreja de Filipos, a um dizia: eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, outro diz: eu sou de Jesus. Quando ele escreve esta carta à igreja de Coríntios, ele escreve para conciliar. É na carta de Coríntios onde o apóstolo Paulo diz: não desprezeis os dons espirituais. Aleluia. Quando nós olharmos a carta de Gálatas, nós vamos entender que a carta de Gálatas não traz o mesmo sentimento que o apóstolo Paulo traz nesta carta. A carta da igreja de Gálatas, ele escreve para se defender o evangelho. Se nós observarmos, vamos entender que o apóstolo Paulo escreve isso: de maravilho, como facilmente deixaste esta fé e abraçaste outra fé. Porque a Bíblia diz que alguns judaizantes, entraram lá para negar, para dizer que a salvação não é adquirida pela graça, mas sim pela circuncisão. E o apóstolo Paulo se maravilha como facilmente as pessoas largam o que aprenderam na raiz, por causa de coisas, por causa de filosofias humanas. A palavra de Deus não é filosofia, não é palavra persuasiva, mas é poder de Deus para aqueles que creem, para aqueles que acreditam, para aqueles que aplicam na sua vida. Não adianta conhecer, nós precisamos aplicar. Não adianta saber. A Bíblia diz que quem conhece o bem não faz, comete pecado. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. E não só, a carta à igreja de Gálatas, o apóstolo Paulo escreve, na verdade, também para se defender. Vou pedir para não segurar um bocadinho só. Segura um bocadinho, depois vai vir comigo. É que é um hábito. Se tocar muito, de repente eu vou pregar, vou comigo. Aleluia. Quem me entende, diga glória a Deus, me perdoa. Glória a Deus. Eu gosto de glória, eu gosto do aleluia. Vou pregar, meu irmão vai dizer amém, glória a Deus. De repente Deus abre o céu, eu começo a voar. Aleluia. E quando nós olhamos e percebemos que o sentimento que ele leva nesta carta é tão profundo, meus queridos, minhas queridas irmãs, eu dizia aqui, quando o apóstolo Paulo escreve à igreja de Gálatas, ele escreve para se defender, porque entraram alguns judeus para poder empobrecer a ideia do apóstolo Paulo, denegriram a sua imagem, dizendo: não, você não é apóstolo Paulo coisa alguma. O apóstolo Paulo não só escreve para aconselhar, dizer: todo aquele, ainda que seja anjo, se pregar outro evangelho além desse, é anátema. Todo aquele que pregar outro evangelho além deste aqui, mesmo que seja anjo, querubim, é anátema. Também escreve para se defender, porque acusador, opositor, sempre vai existir. Pessoas que aparecem para denegrir a sua imagem. Só que, irmão, não adianta se defender. Eu quero dizer isso. A Bíblia diz que quem tentará acusação contra o escolhido de Deus, Deus é quem o justifica. Aleluia. Deus é quem o justifica. O apóstolo Paulo escreve para dizer: não adianta se levantar, não adianta denegrir minha imagem. Sabe por quê? Foi Deus quem me escolheu, ainda no ventre da minha mãe, a caminho ao Damasco, quando eu queria parar com a igreja, de repente vi uma luz, aleluia, vi uma luz e caí cego. De repente fui levado a Damasco e Deus visita um homem chamado Ananias, profeta Ananias. E quando Deus visita o profeta Ananias, diz: Ananias, vai na rua chamada direita, lá tem um homem chamado Saulo de Tarsos. Ananias diz: não, Deus, eu conheço a sua história. Não, Deus, eu conheço quem ele é. Imagina Deus bradando, dizendo: Ananias, não pedi opinião, não estou te a consultar, Ananias, vai para lá, porque para mim é um vaso escolhido. O
escolheu, foi Deus que levantou. E eu preciso pregar. Não adianta se levantar, porque o alvo aqui não é a sua inocência. Me lembro de Jesus, quando o próprio povo que Jesus curou, o próprio povo que Jesus ressuscitou, é o mesmo que diz: solta Barabás, crucifica Jesus. Jesus não se defendeu, porque Jesus sabia que está em causa não é a sua inocência, mas sim o seu chamado, a missão a qual ele foi elegida. Jesus ficou calado, Jesus ficou calado, Jesus ficou calado, Jesus ficou calado, Jesus ficou calado. Enquanto você cala, o céu se levanta ao seu favor. E quando o céu se levanta, não há diabo, não há maconha, não há macumba que vai parar aquilo que Deus levantou. O apóstolo Paulo vai falando: oh judeus, eu fui aprovado por Deus, e o que Deus aprova, nenhum homem reprova. O que Deus aprova, nenhum homem reprova. Quem está entendendo vai adorando a Deus. Quem está entendendo vai adorando a Deus. Eu preciso aconselhar: fica quieto, fecha a boca. O Labacantaramaia sofre as calúnias, sofre o Labacantaramaia. Sabe por que sofremos? Porque o nosso chamado é maior que as nossas dores. Sabe por que sofremos? Porque o nosso chamado é maior que os nossos sentimentos. O sentimento de Jesus era de se defender, mas ele calou. O meu chamado é maior, eu vou calar. O meu chamado é maior, eu vou guardar a espada. O meu chamado é maior. Não é a minha inocência que está em jogo, é o meu chamado, é o meu chamado, é o meu chamado. Não permita que falatórios profanos venham frustrar a tua fé, venham frustrar o teu chamado. Não permita que os seus sentimentos venham frustrar o teu chamado, venham frustrar a tua missão. O que enobrece o vaso não é o vaso, é o que está dentro do vaso. O que enriquece o vaso não é a aparência do vaso, é o que está dentro do vaso. Você está entendendo? O Labachandalaia, Moisés permitiu que as suas emoções em algum momento frustrassem o seu chamado. Moisés colocou o seu chamado em perigo. A Bíblia diz: ele viu um judeu, um egípcio maltratando um judeu. Ele, pela emoção, matou e enterrou. Teve que sair correndo, colocou em risco o teu chamado. Mas o Deus que não desiste visitou uma sarça que ardia e não se consumia, e dizendo: Moisés, tira as sandálias, porque o lugar que tu estás é santo. Imagina o Deus dizendo: Moisés, você permitiu que os seus sentimentos colocassem em risco a sua chamada, mas eu sou um Deus que ouviu o clamor do meu povo. Deus visita Moisés por causa do clamor do povo. A Bíblia fala: Deus ouviu o clamor do povo, e ele volta pela misericórdia e diz: Moisés, tentaram frustrar o teu chamado, mas eu volto a te carregar. Volta, volta para lá, volta, Moisés. Mas não sei falar, eu falarei, eu te usarei. Eu vou, quem está entendendo? Diga a glória a Deus. Nosso chamado é maior que as nossas dores. O nosso chamado é maior que os nossos sentimentos. A Bíblia diz, vai contando, irmão, voltando para lá. Se nós percebermos, vamos entender que o sentimento desta carta é muito diferente. O apóstolo Paulo vai dizer:
Dou graças a Deus todas as vezes que me lembro de vós. Eu faço as minhas orações com alegria. Será que é justo o que eu sinto por vós? Eu vos retenho em meu coração. Por quê? Porque vós foste participante, foste cooperador deste evangelho desde o primeiro dia até agora. O que essa igreja tinha de tão especial para quando o apóstolo Paulo se dirigir a ela, haver uma alegria, haver um sentimento que devolve? Sabe o que a igreja tinha? É a cooperação. A igreja de Filipos não era uma igreja preguiçosa, não era uma igreja que murmurava, não era uma igreja, aleluia, parada. Era uma igreja participante, que cooperava, que trabalhava. Oh, eu preciso pregar. Nós precisamos entender que nós somos cooperadores. Deus nos chamou para cooperar, Deus nos chamou para trabalhar, Deus nos chamou para operar. Irmão, tudo que Satanás quer é nos deixar parado, é parar com o seu chamado, é parar com a sua missão. E gente parada é gente problemática. Gente parada é que nem uma água parada produz dengue. Gente parada é gente que vê defeito em tudo. Gente parada é gente que murmura, aleluia, e tudo que Satanás quer, aleluia, ele te mostra as dificuldades para tu inteirares o teu talento, inteirares o teu dom. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer: não pare, marche, trabalhe, coopere. Sabe por quê? Porque aquele que começou a boa obra na sua vida, aquele que começou a boa obra na sua vida, ele não termina para o meio, aleluia. O que ele começou no teu casamento, o que ele começou nesta igreja, ele vai terminar, ele vai terminar. Levanta a sua mão e diga glória a Deus. E eu preciso profetizar: esta igreja não vai parar, esta igreja não vai parar, esta igreja não vai parar. Sabe por quê? Cresceu na graça, cresceu na graça. Quem sustenta é a graça. O Labacatarabaxataraia, que cantarabasuiamaia. Deus é quem sustenta. Não pare, não pare, coopere, trabalhe, trabalhe. Enquanto você coopera, Deus cuida do que te faz sofrer. Mas vou trabalhar como? Deus, eu não tenho condições, eu não tenho, meu emprego não está bom, meu casamento não está bom. O profeta olha para aquela mulher e diz: mulher, aquela mulher diz: tem a última coisa para comer, morei. O profeta diz: dá-me a mim primeiro, dá-me a mim primeiro, dá-me a mim primeiro. Enquanto tu trabalhas, enquanto tu serves dentro da tua casa com as portas fechadas, o azeite não vai parar de jorrar, a farinha não vai faltar na panela. Trabalha. Sabe o que é trabalhar? Trabalhar é isso. Tem enfermidade, não para. Vou enquanto você trabalha, Deus cuida das muralhas de Jericó. Cuida. Não pare, não desista. O que edifica o homem, o que fortalece o homem é o trabalho. O Rabacantarabaxandalaia. Ah, mas como? Olha
para as aves do campo. Elas não plantam, elas não regam, mas Deus cuida delas. E já sois vós que sois meus filhos, assim te diz o Senhor: cuida da minha obra, eu cuido da tua casa, cuida do que é meu, eu cuido da tua saúde, cuida do que é meu, eu te alimento. Olha para mim. Deus me abençoa. Deus me cura. Deus me restaura. E Deus, olha do céu, dê-me motivo para eu fazer. Dê-me motivo para te curar. Porque Deus só poda, só cuida de uma árvore que dá fruto. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara que está em mim, que não dá fruto, ele corta, mas todo aquele que dá fruto, ele cuida, ele zela, ele poda, ele protege. O labacantara, mas sabe por quê? Para que dê mais fruto. Deus está dizendo assim: queres que eu cuide de ti? Trabalha na minha obra, me dê motivo para te abençoar, me dê motivo para eu abrir a porta. Satanás quer te tornar coxo espiritual. Satanás quer que tu vivas de esmola. Por que não trabalha? Por causa do meu trabalho, gente. Tem gente que nem aquele coxo, recebia dinheiro todos os dias, mas continuava como? Trofiado. Sabe por quê? Porque se tu trabalhares, Deus vai te dar o que o dinheiro não compra. Chega de ser esmola, chega de pedir esmola, até na hora de servir a graça, porque Deus vai te dar o que dinheiro não compra. No dia que aquele homem recebeu o Nazareno, o seu sentido destrofiaram, porque só o Nazareno pode destrofiar o que está atrofiado na sua vida. Gente parada é gente deprimida. Sabe por que a depressão te alcança? Você está parado. Está com problema porque está parado. Trabalho. Aleluia. Mesmo sem pé, trabalho. Não ter o talento. Ser fiel um pouco. Sabe por quê? Porque o seu Senhor, no mundo ele vai te colocar. Quem não consegue trabalhar com poucas coisas, acha que vai trabalhar. Ele não, trabalhe. É tempo de trabalhar. E a igreja de Filipos era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que contribuía. Cooperava no quê? Participava, trabalhava onde? Cooperava na graça. Diga comigo, na graça. Que coisa linda! Entenda que nós estamos a servir o homem. Nós estamos a cooperar para o homem, estamos a cooperar na graça. E a melhor coisa de cooperar na graça é porque a graça cooperou na nossa vida. Ninguém está aqui por mérito físico, ou financeiro, ou espiritual. Porque a graça é pela graça, não é por obra, para que ninguém se glorie. Somos salvos pela graça. Lembra-te aonde você estava. O problema é que nós nos esquecemos facilmente do nosso Egito, de onde Deus nos tirou. Lembra onde você estava. Se dependesse da tua família, você não estava aqui. Se dependesse do teu passado, você não estava aqui. Lembra-te quando você olhou para aquelas
enfermidade, diga: daqui não saio, não tenho força. A graça foi lá, a graça te visitou, a graça te sustentou. Não foi sorte, não foi dinheiro, foi a graça, foi a graça, foi a E eu preciso pregar. Você que está aqui na igreja e tem alguém da tua casa mergulhado nas drogas. Você que está aqui na igreja, tem alguém da tua casa distante. Dá glória a Deus, porque a graça foi, vai lá. A Bíblia diz: aonde abundou o pecado, a graça de Deus vai superabundar. Vai cair maconha, a graça vai entrar lá. Vai cair a enfermidade, a graça vai entrar lá. Uma baixada, vai cair depressão, porque a graça vai entrar lá. Aleluia. Só coopera na graça quem tem graça. Quem não tem, não tem. Quem tem, tem. Eu não me surpreendo quando você passa por alguém, a pessoa nem te cumprimenta. Para de se matar com isso. Ah, o que eu fiz? A pessoa só dá o que tem. O que não tem, não tem. Como é que vai te desejar a paz se não tem paz? Aleluia. Chega na igreja, não dá glória. Não tem glória. Mas deixa eu ver quem tem graça aqui. Quem tem glória, levanta essa mão. Não é pela força, não é pela violência, é pela graça. Somos cooperadores da graça, porque foi a graça que cooperou na nossa família. Todos, só coopera na graça quem tem graça. Deus visita Samuel. Samuel, por que tens dó de Saul se perdeu graças no voto? Não adianta dar jeitinho para quem perdeu graça. Não adianta esforçar para quem perdeu graça, porque no que toca, cai, morre. No que toca, perece. Mas Deus diz: deixa o teu vaso de azeite. Aleluia. E vai à casa de Jessé. Lá tem um pequenininho que nem na mesa está, mas tem graça aos meus olhos. Tem graça aos meus olhos. Glória a Deus. Esse negócio funciona pela graça. Esse negócio funciona pela graça. Foi a graça. Mas o mais interessante aqui, graça é o favor imerecido. O povo de Filipos, por mérito, o apóstolo Paulo não merecia, mas eles cooperaram na graça do apóstolo Paulo, tanto nas suas prisões, tanto nas suas defesas do evangelho. O que temos hoje é pessoas que participam na desgraça do seu irmão. Deus te trouxe aqui para dizer: coopera na graça do teu irmão. Ele não merecia. Todas as vezes que tu acudires alguém, que tu abraçares, que tu visitares, que tu dobrares seu joelho para orar, você está participando na graça dele. Você não merecia, mas pela graça. Foste participante da minha graça. Coopere na graça. Ele te feriu, ele te machucou, ele te
pisou. Pela lógica humana, é dente por dente. Pela lógica humana, deu aqui, bate outra, mas na graça não. Saul, ó Saul,